Permita-me oferecer algum encorajamento a você. A primeira coisa que gostaria de dizer é que, independentemente de tudo parecer estar indo mal, quero que saiba que Jesus ainda é Rei. Ele ainda ressuscitou dos mortos. Ele ainda te ama. Jó capítulo 13, versículo 15 diz: Eis que ele me matará. Não tenho esperança. Contudo, defenderei os meus caminhos na sua presença. Essas são palavras profundas, povo de Deus. Essas são palavras profundas. Depois de tudo o que Jó sofreu, depois de tudo o que ele perdeu, depois de enfrentar desafios incrivelmente difíceis, esse homem é capaz de dizer: mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Ore por uma fé como essa. Ore por graça como essa, para que no meio do seu desafio você ainda possa dizer: confiarei em Deus. No meio do seu desafio, lembre-se de que Jesus Cristo continua sendo Rei. Ele continua sentado à direita do Pai. Ele continua sendo o único que disse as palavras: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sim, Ele ainda te ama. Ter esse conhecimento, meus amigos, é a chave para encontrar o caminho de volta a um lugar de força, um lugar de alegria e vitória. Deus é bom o tempo todo, não às vezes, não em alguns dias, mas o tempo todo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22: E sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia aqui está dizendo para nos provarmos como pessoas que colocam a palavra de Deus em prática. Provar que você obedece aos princípios de Deus, às suas instruções e preceitos. Provar que você não é apenas ouvinte que ouve a palavra, mas falha em internalizar seu significado. Provar que você não é apenas ouvinte que ouve a palavra, mesmo sabendo a palavra, mas falha em fazer a palavra. E as últimas palavras desse versículo são interessantes, porque a Bíblia está nos dizendo que se você fizer isso, se você ouvir a palavra, mas falhar em fazer a palavra, então você está realmente se enganando. Você está se iludindo. Não é o diabo que está te enganando, não. Você se engana. Se você ouvir a palavra, mas falhar em agir de acordo com ela. Sempre pensamos que a decepção vem de Satanás, do anticristo, de algum falso mestre demoníaco, mas algo tão simples como conhecer a palavra de Deus, mas falhar em segui-la, isso é um ato de engano para consigo mesmo. Porque como você pode afirmar amar a Cristo, mas falhar em obedecê-lo? Como você pode dizer que é um cristão esforçando-se para ser como Cristo, mas ainda falha em se curvar, em curvar a sua vontade e obedecê-lo? A tradução ampliada de Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 24 diz: Mas sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois contempla a si mesmo, sai e logo se esquece de como era. Você está utilizando a palavra de Deus como uma lâmpada para os seus pés? Está obedecendo a palavra de Deus e colocando-a em prática? Eu não acredito que alguém possa ser um cumpridor da palavra de Deus sem ser desafiado por ela. A palavra de Deus precisa desafiá-lo, e ela o desafiará quando você realmente tentar colocá-la em prática. Algumas pessoas simplesmente são difíceis de confiar neste mundo. Tenho certeza de que, se você pensar bem, poderá lembrar-se de algumas pessoas em quem não confia. Talvez seja um pai que o magoou de maneira inimaginável. Pode ser um amigo que o manipulou e usou. Possivelmente, é um colega de trabalho que tende a mentir para conseguir o que quer. Todas essas pessoas são difíceis de confiar. No entanto, e se eu lhe dissesse que existe uma pessoa em quem é ainda mais difícil confiar do que todas essas pessoas? Bem, existe, e a verdade é que essa pessoa, que é praticamente impossível de confiar, é você. E essa é a minha mensagem hoje. Nunca confie em si mesmo. Seu coração não pode ser confiável fora do trabalho de regeneração do Espírito Santo. Deus fez tudo bom, incluindo a mente e o coração humanos. No entanto, devido à queda,
Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Isso torna difícil confiar em seu coração e mente, e eles precisam ser corrigidos. A Bíblia nos lembra disso repetidamente, sempre que fala do estado do nosso coração. Provérbios 28, versículos 26 diz: quem confia no seu próprio coração é insensato, mas quem anda com sabedoria será salvo. Além disso, Jeremias 17, versículo 9, afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O mundo lhe dirá para confiar em seu coração, seguir para onde ele o leva. No entanto, isso está longe da verdade. Seria tolice confiar na sua natureza pecaminosa. Permita-me dar-lhe uma instrução que ajudará a transmitir meu ponto de vista. Havia um homem que gostava de álcool. Ele era um alcoólatra funcional, o que significa que você não saberia que ele era um alcoólatra. No entanto, toda vez que entrava em um bar, ele sabia que ficaria bêbado. Certa manhã, depois de acordar extremamente de ressaca de uma bebedeira, ele foi tomado por vergonha e arrependimento. Ele disse a si mesmo que nunca mais faria aquilo. Algumas noites depois, ele estava sentado em casa pensando na promessa que tinha feito a si mesmo. Então, disse a si mesmo que, se fosse ao bar naquela noite, não beberia, apenas sairia com seus amigos. Assim que entrou naquela noite, sabia que iria ficar bêbado. Esse ciclo se repetia vezes sem conta. Ele prometia a si mesmo que aquela seria a última vez que ficaria sóbrio. Mas depois de um tempo, ele estava de volta. Estava bebendo novamente. Essa é uma situação real que se desenrola vez após vez em nossos corações malignos. Pode envolver álcool, luxúria, pecado sexual ou raiva. Seja qual for o pecado, dizemos a nós mesmos que nunca pecaremos de determinada maneira novamente. Devido a isso, nos colocamos de volta na mesma situação porque nosso coração nos diz que não cederemos. No entanto, nossos corações não podem ser confiáveis. E acabamos cedendo ao mesmo pecado que prometemos nunca cometer novamente. Outra maneira de nos enganarmos é fazendo desculpas e cedendo. Dizemos a nós mesmos algo como: é um prazer culpado, ou é apenas uma mentirinha branca. Contamos uma pequena mentira para aliviar nossa consciência. No entanto, uma mentira branca ainda é uma mentira. Chamar um pecado de prazer culpado não esconde o fato de que ainda é pecado. Nossos corações malignos podem nos prender uma e outra vez. O coração também dirá: Deus me perdoará, então está tudo bem pecar. Embora seja verdade que em Cristo temos o perdão, não devemos tentar tirar vantagem desse perdão. O objetivo final de nossos corações é nos levar a pecar. Então isso nos deixa impotentes, sem ajuda no mundo? Isso também é uma mentira que o coração dirá. No entanto, há esperança de que nossos corações possam ser mudados. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 diz: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel era um profeta do Antigo Testamento e nesta passagem ele está dizendo ao povo de Deus que haverá um dia em que Deus mudará seus corações maus e pecaminosos sob uma nova aliança. Naquele momento, tinham corações de pedra. Quando você aperta uma pedra, ela não pode ser mudada ou moldada. Não importa o que você tente, não pode mudar uma pedra com as mãos nuas. No entanto, sob a nova aliança, o povo de Deus receberá um coração de carne. Tente beliscar o seu braço. A carne pode ser movida e mudada. O que Deus está dizendo ao seu povo é que haverá uma nova aliança em que Deus lhes dará corações novos e limpos, que não são maus e cheios de pecado. Bem, essa nova aliança chegou. Ela veio por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus veio à Terra, embora fosse Deus, ele nasceu como um homem, mas não como um coração de pedra. Ele tinha um coração de carne. Onde todos nós falhamos e cedemos a desejos malignos, ele nunca fez isso. Embora nunca tenha pecado, ele foi tratado como se o tivesse feito. Ele foi crucificado e seu sangue escorreu no chão.
Ele suportou o castigo por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Ele derrotou a morte, o pecado e Satanás. Agora, aqueles que confiam no sangue de Cristo são purificados. Eles recebem um novo coração de carne que pode ser moldado à imagem de Deus. Esse novo coração é feito da própria palavra de Deus. É somente na palavra de Deus que podemos confiar. É somente em Jesus que podemos confiar. Nunca devemos tentar confiar em nossos próprios corações. Você pode se encontrar constantemente cedendo aos desejos malignos de sua mente e coração. Isso pode satisfazê-lo por um tempo, mas a verdade é que essa satisfação acabará. Essa satisfação pode acabar na terra quando você experimentar todos os prazeres terrenos que deseja. Pode levar uma vida inteira, mas no final, quando você estiver diante de Deus e prestar contas de sua vida, essa satisfação terá desaparecido. Deus está chamando você a Ele nesse momento. Ele não está lhe dizendo para confiar em seu coração, como outros farão, mas para confiar nele. Enquanto seu coração maligno muda constantemente, Deus nunca mudará. Ele está disposto a mudar seu coração, mas você deve vir até Ele.